Olá, grupo de estudos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo agora, EAD, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, faltou para nós o estudo sobre o capítulo 5 do título 2º dos Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai falar do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. O artigo 60 diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. A Constituição Federal já diz no seu artigo 7º que o trabalho infantil, o trabalho do adolescente, ele é proibido dentro do território nacional. Ele permite apenas que esse adolescente trabalhe na condição de aprendiz. Então, existe uma lei, que é a Lei do Aprendiz, que surgiu lá no ano 2000, que vai então definir, vai organizar, vai regrar como vai funcionar essa lei. Juntamente com essa lei, nós temos essas medidas protetivas do ECA. O artigo 61 vai falar que a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto dessa lei. Justamente o que nós acabamos de falar, sobre a lei do aprendiz. Artigo 62 considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Vejam que colocamos figuras aqui de crianças trabalhando. Crianças são aquelas que têm até 12 anos incompletos. Nessa figura vocês não veem crianças com mais de 12 anos. Então isso é um crime, é diferente, tá? Nós estamos falando do que existe no território nacional, que é permitido, que é a condição de aprendiz ao adolescente. Nós vamos então para o artigo 63, que fala que a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. São 3. O primeiro fala na garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Então, para que esse empregador tenha um contrato de 2 anos, de acordo com a lei do aprendiz, com esse adolescente, ele tem que estar frequentando a escola, matriculado regularmente frequentando, ou até mesmo já ter concluído o ensino fundamental. E caso ele tenha ausências injustificadas na escola, a lei não diz, mas a lei do aprendiz diz, ele vai ter, e tendo assim, no caso, a perda do ano letivo, ele terá esse contrato rompido. Então, o empregador não pode manter um adolescente em processo de aprendizagem dentro da sua empresa, se esse menino e essa menina tiveram um número excessivo de faltas e que isso acabou prejudicando o sucesso naquele ano letivo dele. O segundo item fala da atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, lembrando que ele ainda está em desenvolvimento físico, emocional, social, afetivo, e ele precisa estar num ambiente que seja possível trabalhar e se desenvolver com harmonia. O terceiro vai falar do horário especial para o exercício das atividades. Quais são esses horários? No período diurno, para que ele possa também estudar no período diurno, considerando que dentro desse contrato ele pode trabalhar no máximo até 6 horas. O artigo 64 vai falar que ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. Bem, esse trabalho educativo é um dispositivo que, na verdade, ele não entrou em vigor de acordo com quem mexe com a legislação no nosso país, com a promotoria, com juízes, de acordo com a pesquisa que eu fiz pela internet. E por que ele não entrou em vigor? Porque não foi ainda devidamente regulamentado. Lembrando que até 14 anos nós temos adolescentes também, aqueles que completaram 12 anos até completarem 14. O artigo 65 vai falar que ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Uma vez que ele faça um contrato, o empregador faça um contrato com esse adolescente aprendiz, ele tem direito a salário mínimo, a férias, a vale transporte, até a verbas rescisórias quando ele resolver sair ou quando vencer o contrato, o período de 2 anos que a lei diz que ele pode trabalhar como em cada empresa, como adolescente aprendiz. O artigo 66 vai falar que ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido, tá? O artigo 67 vai falar que ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental,
é vedado o trabalho, é proibido o trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia. Segundo, em local perigoso, insalubre ou penoso. Eu até coloquei ali, olha, local com produtos inflamáveis, que ele tenha contato com esses produtos, como postos de gasolina, lojas que vendem produtos inflamáveis, etc. Ou locais com ruídos intensos que prejudiquem esse desenvolvimento dele, como falamos nos artigos anteriores, ou mesmo exigir desse menino, dessa menina, uma extensa jornada de trabalho, até mesmo exigir que ele carregue pesos excessivos à sua formação física. O terceiro vai dizer que é vedado que ele seja realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Que tipo de locais? Olha, locais que tenham promiscuidade, venda de material ou exposição de material pornográfico, etc. Local de muita violência também, né, que pode prejudicar a sua formação psicológica. O quarto vai dizer que ele não pode também trabalhar, esse trabalho ser realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, se o empregador contratar num único horário que existe para aquele ano que esse adolescente teria que estar matriculado, então ele não pode executar o serviço, ele não vai poder ficar naquela empresa, porque aquele município talvez não ofereça outro horário, e à noite vocês viram que ele é um trabalho que a gente tenta cada vez mais tirar o nosso adolescente dessa rotina, né? A própria rede estadual já vem colocando o ensino médio cada vez mais no período diurno, justamente para essa proteção do adolescente. O artigo 68 vai falar que o programa social que tenha por base o trabalho educativo sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Vejam, gente, ele também vai ter essa condição como qualquer outro trabalhador, tá? Independente se ele é ou não adolescente, né? Bom, vamos ver o próximo aqui. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral, ou seja, de trabalho, em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Então, veja, ele vai trabalhar num local que ele mais aprenda do que produza, né? Ele vai colaborar, vai aprender, ele tem que entender que todo o mecanismo que existe ali, se for numa indústria, se for no comércio, ele vai entender que é um processo que tem começo, meio e fim, que finaliza-se com um produto. Qual é o produto? Às vezes é um produto intelectual, às vezes é um produto físico, mas que ele tem que entender esse procedimento, para ele vai ser importante. E o parágrafo 2º diz que a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho é efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desconfigura o caráter educativo. Então, ele receber por isso, ou mesmo ter comissão por isso, não desconfigura o caráter educativo daquele trabalho. O artigo 69 vai dizer que o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os dois seguintes importantes aspectos. Respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, ele já vai reiterando esse assunto na questão do seu desenvolvimento, e a segunda é a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Tá? Então, com isso, nós encerramos, né, do artigo 60 até o 69, o que o ECA fala sobre o trabalho para esse adolescente.